Olá a todos que assistem à JCTV. Começa agora o JC Entrevista. Muitas empresas estão começando a deixar de lado o papel e apostar nos currículos em vídeo. Mas quais serão os benefícios desse método? Para responder a essa questão, eu converso agora com o diretor de Produto e Implantação da Elancers, empresa especializada em tecnologia para recrutamento e seleção, Alexandre Nunes. Olá, Alexandre, seja bem-vindo à JCTV. Boa tarde, tudo bem, Pamela? É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Alexandre, muitas pessoas estão tomando contato com o vídeo currículo agora, por este programa. Como e quando essa prática surgiu aqui no Brasil? Então, Pamela, essa prática no Brasil é relativamente nova, né? É uma prática comum fora do Brasil, principalmente Europa, Estados Unidos, isso eles já vivem lá há um bom tempo, mas aqui no Brasil nós começamos com essa prática, nós lançamos essa prática no CONAR, que aconteceu agora em agosto. Então, a necessidade disso é o tempo das pessoas, a necessidade básica é isso, é otimizar o tempo, sempre pensando no tempo das pessoas, como melhorar até um pouco de qualidade de vida das pessoas em função do tempo. Quais as vantagens desse método, tanto para as empresas quanto para os aspirantes a vagas de emprego? Legal. Existem várias vantagens aí, tanto para a empresa quanto para os candidatos que aspiram a um emprego. Deixa eu falar do candidato primeiro. Então, o candidato, quando ele vai para uma entrevista, é sempre um momento de um certo nervosismo. Puxa, eu vou falar com a pessoa que vai me aprovar ou não para o meu emprego. Então, o vídeo currículo tira um pouquinho desse nervosismo. Porque você, diante da câmera, você pode gravar uma vez, não ficou bom, deixa eu editar isso, deixa eu modificar aquilo, deixa eu falar mais um pouquinho sobre um aspecto ou sobre outro, errei essa fala, fui pouco incisivo, fui muito incisivo, então eu tenho como editar e fazer com que aquela mensagem que eu estou transmitindo para o recrutador seja feita da maneira mais adequada possível. Além disso, ele tem o tempo de deslocamento. O vídeo currículo ele é muito usado na primeira entrevista. Então, o candidato vai para fazer a primeira entrevista, que normalmente dura 20 minutos, 15 minutos, é muito rápido, porque a ideia é que o candidato conheça o local que vai trabalhar, conheça um pouco sobre o local que vai trabalhar, sobre a empresa, sobre o entrevistador e vice-versa. Então, é muito do substituir o olho no olho. O olho no olho pode ser feito pela câmera. Então, é o momento que o candidato dispõe de 3, 4 minutos, quando a gente está falando em vídeo, para se apresentar, para falar um pouquinho dele. E se isso não fosse feito, ou quando não é feito via vídeo, ele tem que sair da casa dele, pegar o carro, pegar o ônibus, pegar o metrô, ir até essa empresa, esperar um pouquinho na recepção. Então, uma entrevista que ele vai fazer que demore 20 minutos, entre deslocamento, ir e vir e fazer entrevista, os 20 minutos se transformam em 2 horas e meia às vezes. Para a empresa, isso também tem um monte de benefícios. Primeiro, quando o candidato posta o currículo lá, então ele tem interesse numa vaga. As empresas verificam quem tem esse interesse e começam a fazer alguns filtros de seleção. Então, eu quero alinhar todos esses candidatos a um perfil da vaga. Então, eu chego lá a um perfil determinado, aplico prova e vou falar. Aí eu vou falar, de fato, com 20 candidatos, por exemplo. Se eu fizesse entrevistas presenciais, essa primeira, de novo, que eu só quero conhecer um pouco mais sobre esse candidato, para entrevistar um candidato, eu, entrevistador, gastaria os 20 minutos com cada um deles. Só que, então, entre os 20 minutos eu recebo o candidato, eu ofereço uma água, ofereço um café, ponho ele à vontade na sala. Então, uma entrevista que levaria 20 minutos leva 30, 35, 40. Então, fazendo a relação que cada vídeo currículo deve ter no máximo 3, 4 minutos, 40 minutos que eu levo para entrevistar um, eu entrevisto 10, 12 candidatos. Então, é um ganho de tempo significativo para a empresa. Então, ele investe aquela 1 hora e meia, 2 horas, conhece todos os candidatos, que se não tivesse o vídeo currículo, ela levaria 2, 3, 4 dias para conhecer. E aí sim, puxa, gostei desses candidatos. Todos têm perfil, todos estão dentro do critério que eu preciso para continuar meu processo. Não vou continuar com os 20. Eu vou fazer entrevista presencial agora com 6, com 7.
mas ganhei muito tempo nessa primeira fase. Então essa é a ideia principal, foi daí que surgiu a ideia do vídeo currículo. E de certa forma, pelo que você disse, Alexandre, o candidato que opta pelo currículo em vídeo, pelo vídeo currículo, também acaba pulando uma etapa se ele for aprovado nessa etapa de entrevista, que não vai ter mais, né? Então ele já vai para um outro estágio. É perfeito, perfeito. Ele já pulou, se ele for chamado depois de mandar o vídeo currículo, então ele já passou por algumas etapas, às vezes ele nem sabe, mas ele se inscreveu na vaga, a empresa fez alguns filtros, ele já passou nesse primeiro filtro, a empresa olhou o vídeo currículo dele, então se ele for chamado para uma fase posterior e a empresa falar, ó, já vi seu vídeo currículo e vem aqui, venha porque você já está muito bem avançado no processo. Nós fizemos algumas avaliações e você já passou por uma, duas, três etapas às vezes. Então, de fato, é isso que você está falando. Se ele foi chamado através do vídeo currículo dele, significa, olha, você acertou no vídeo currículo, a vaga tem seu perfil, vá com bastante determinação que você tem bastante chance nessa vaga. E os estudantes que buscam vagas de estágio, ou mesmo os recém-formados, que estão à procura de oportunidades como trainee, eles também encontram vantagens, eles se destacam nos processos seletivos se eles escolhem o vídeo currículo? Sim, sim. O vídeo currículo, na verdade, as vantagens são para todos os cargos, para todas as posições, para todos os níveis. O pessoal que faz estágio, o pessoal que é trainee, o pessoal mais jovem é mais adepto a essa tecnologia. Eles estão acostumados a twittar, eles põem vídeo, toda hora eles põem um vídeo no YouTube, então eles ficam mais à vontade diante de uma câmera. Para o pessoal que não é tão jovem, as vantagens são as mesmas. Ele vai ter significativo avanço no processo, ele vai poder editar uma fala, então as vantagens são as mesmas. A vantagem maior do pessoal mais jovem é que está acostumado, está muito acostumado a estar de frente para uma câmera. Então, quando ele fala para uma câmera, ele está falando naturalmente. Aquilo lá é o dia a dia dele. Hoje, eles, falando com os colegas, brincando com os colegas, eles fazem isso todo dia. Né? Eles editam uma festa, eles editam uma brincadeira de amigo secreto, eles editam a festa de Natal, a gente está nessa época agora, eles fazem isso toda hora. Então, para eles é mais natural e eles têm uma certa vantagem, sim, por causa disso. Porque, naturalmente, é o dia a dia deles, estão no habitat natural. Quais são as informações, Alexandre, que não podem faltar no vídeo currículo de jeito nenhum? Tem até algumas informações que não podem faltar no vídeo currículo. O paralelo é muito parecido com o currículo tradicional postado na internet. Então não pode faltar. Nesses 3 minutos, o candidato tem que ser muito objetivo. Então ele tem que falar sobre a formação dele, ele não pode esquecer da formação. É importante falar da idade, é importante contar processos relevantes, projetos relevantes que ele tenha feito. Então, mesmo na faculdade, se for um estagiário, então ele fez um trabalho específico muito importante, que ele teve destaque. Então é importante ele falar dos casos de sucesso que ele já teve, mesmo que seja um estagiário. O caso de sucesso que ele teve na escola. Então é importante não esquecer de destacar os fatos positivos. Falar um pouquinho dos hobbies, do que ele gosta de fazer, mas tudo muito objetivo, tudo muito sintetizado. O vídeo não pode ter mais de 3, 4 minutos. Até mesmo atividades de voluntariado, muitas vezes. Sim, sim. Hoje, voluntariado são importantes. Né? Então, principalmente para quem é estudante. E hoje existe uma tendência do estudante, às vezes ele opta por fazer um trabalho de voluntariado ao invés de fazer um estágio remunerado até. Então é importante destacar, mesmo se não foi uma atividade remunerada, destaque sim o voluntariado. É super importante. O cuidado com as informações, Alexandre, no vídeo tem que ser de alguma forma maior do que do currículo em papel ou é o mesmo procedimento? Os cuidados de passar informação, de não esquecer informações importantes, tem que ser os mesmos. O vídeo tem que ter alguns cuidados adicionais. Muito cuidado com as roupas que você está vestindo, com as expressões que você usa. Então não use gírias, procure falar corretamente, pausadamente. Tome cuidado se for mulher, não exagere na maquiagem, na bijuteria. Né? Se for homem, não vá de bermuda, de camiseta. Tome cuidado com o fundo, com o cenário. É super importante, não pode estar passando seu cachorro, sua mãe, seu tio ali atrás. É importante você estar num ambiente como se você estivesse de fato sentado frente ao entrevistador numa mesa. Né? Então, procure estar num lugar calmo, sem barulho. Então, cuidados adicionais devem ser tomados sim.
Muito obrigada, Alexandre, pela entrevista e pelas dicas que você deu agora, até no final do JC Entrevista, de como o candidato qual o cuidado que ele tem que tomar antes, depois e durante o gravando. É isso aí. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigada a você que acompanhou a gente até agora e até o próximo programa.